Beleza, bora continuar com o nosso módulo 1. Vamos para a parte 2 agora. Nessa parte 2 do módulo 1 a gente vai abordar sobre a temática da tabela periódica, a sua constituição, a periodicidade química, os grupos e períodos, bloco S, P, D e F. Lembrando que tudo isso focado naquilo que você vai precisar na prova do Enem. Não estamos aqui para perder tempo, não estamos afim de estudar o que não vai cair e o que é dispensável. Nesse Power Up do Destroy Enemy, a gente está muito focado em resolver aquilo que precisa ser feito, beleza? Muito bem. Quando a gente fala de tabela periódica, primeiro tabela periódica, né? Tá aqui uma tabelona periódica das boas. E a tabela ela traz um universo gigantesco de informações e é importante que a gente se localize, né? Primeiro de tudo, é entender como os elementos químicos são representados na tabela periódica. Geralmente é representado com um símbolo do elemento aqui, estou chamando de X. O número atômico vem escrito aqui embaixo, a massa atômica vem escrito aqui em cima. Então aqui é massa, deixa eu descrever isso, massa, e aqui é o número atômico. Esse é o padrão da IUPAC. Atente-se, entretanto, que apesar de ser um padrão da IUPAC, né, da União Internacional de Química Pura e Aplicada, as gráficas várias vezes desobedecem esse padrão. Ah, prof, então como saberei o que é massa e como saberei o que é número atômico? É simples. A massa ela é sempre maior do que o número atômico. Aquele número grande é massa. O número menor é número atômico. Simples assim, beleza? Vamos falar então sobre o primeiro tópico, que é a periodicidade química. O que ocorre? Os elementos na tabela periódica têm uma série de comportamentos e a periodicidade química delimita esses comportamentos. É como se fossem as personalidades dos elementos, né? E as personalidades dos elementos são essas aqui, ó. Eu vou destacar as principais personalidades que influenciam nos materiais e, consequentemente, cobrado por vocês essas personalidades. Então, vou elencar aqui as principais periodicidades. Vou dar um espacinho aqui, deixa eu puxar mais para o canto. As periodicidades mais importantes. Primeira periodicidade, e a mais importante de todas, que essa aí vai servir para o resto da sua vida. E se você não sabe nada para a prova, mas você sabe sobre ela, sobre eletronegatividade, tenha certeza, você vai conseguir desenrolar várias questões, tá? É um conteúdo muito chave, a eletronegatividade. E a eletronegatividade é a propriedade periódica das mais importantes. Não falarei sobre todas, falarei sobre aquelas mais relevantes. A eletronegatividade está relacionado com a tendência que o elemento possui de ganhar um elétron. É tendência de ganhar elétron. Tendência de ganhar elétron. Quanto maior a eletronegatividade, maior a tendência o elemento possui de ganhar elétron. Isso aqui justifica uma série gigantesca de comportamentos, como por exemplo, a força ácida dos compostos. Isso aqui também justifica alguns comportamentos básicos ou os alcalinos dos compostos. Isso aqui justifica toda a lógica de solubilidade. E solubilidade está atrelada a um conteúdo muito importante também e muito usual, que são as noções de polaridade, que a gente vai estudar muito sobre isso lá na orgânica. Então, é imprescindível que vocês recordem de eletronegatividade. E é muito simples o comportamento da eletronegatividade nos elementos da tabela periódica. Vou fazer um esboço aqui da tabela, né? Faça de conta que isso que eu estou desenhando aqui é um esboço da tabela. Tá aí, uma tabelinha. A eletronegatividade, ela cresce uma tendência geral ao longo da tabela, da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Essa é a tendência periódica da eletronegatividade. O flúor, que é o elemento que está nesse cantinho aqui, ó, é o elemento
mais eletronegativo da tabela periódica. Importante ressalvar que os gases nobres, que é essa galera aqui do grupo 18, não entram na escala de eletronegatividade. Afinal de contas, se a eletronegatividade é a tendência de ganhar elétrons, os gases nobres já têm 8 elétrons na camada de valência, já satisfazem um princípio primordial da química, que é a regra do quinteto. Eles estão já plenamente satisfeitos. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, quer dizer que aqueles elementos vizinhos ao flúor, né, dessa região aqui, ó, também são elementos muito eletronegativos. Sim, é verdade. Inclusive, existe uma frasezinha, essa não foi criada por mim, que ajuda muito a lembrar sobre esses conceitos, né? Até para esclarecer sobre quais elementos são mais eletronegativos, quais são menos eletronegativos. Eu vou colocar aqui para vocês. A frase: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono. Essa frasezinha, que tem esse comportamento aqui do crescimento da eletronegatividade, é o seguinte. Presta atenção, hein? Lembra dessa frasezinha que vai te ajudar demais em todas as questões Enem. Eu falei eletronegatividade está em tudo. É o seguinte. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa é a frasezinha da eletronegatividade. Tem umas versões mais pervertidas, mais pornográficas, mas não falei disso agora não. Não falarei dela agora não. Talvez numa aula ao vivo, talvez presencialmente. Essa aula está sendo gravada, é melhor não. Então lembra aí, fui ontem no clube, briguei. O oxigênio e nitrogênio são os 3 mais importantes, são os mais eletronegativos, tá? Propriedade periódica fundamental é essa aí, a eletronegatividade. Não poderemos falar só sobre ela, vamos falar sobre outra agora. Segunda propriedade muito importante é a afinidade eletrônica. 2. Fazer aqui no cantinho, afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica está relacionada com a tendência que o elemento possui eletrônica de liberar energia quando ganha um elétron. A afinidade eletrônica é a liberação de energia ao ganhar um elétron. Liberação de energia ao ganhar um elétron. Lembrando que essa liberação de energia pode acontecer de 1000 formas possíveis, não necessariamente, né, na liberação daquele elétron que acabou de ser ganhado, não faz sentido. É uma liberação de energia que pode ser na forma de calor, na forma de luz, energia vibracional, enfim, várias formas possíveis. E a afinidade eletrônica é uma propriedade muito interessante, principalmente porque está relacionada com as tecnologias eletrônicas hoje em dia, né? Os materiais que possuem boa afinidade eletrônica têm sido valorizados nesse sentido. E existe uma relação direta entre a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. São diretamente proporcionais, né? Quanto maior a tendência do elemento ganhar elétron, maior vai ser também a energia liberada ao ganhar, né? Eu gosto de chamar isso de felicidade. A afinidade eletrônica é aquela propriedade periódica que é a felicidade do elemento quando ganha ali um elétron. Isso aí é afinidade eletrônica. Opa, peraí, mexendo que não devia. Peraí, pronto. Então, falamos sobre afinidade eletrônica. Espero que esteja claro isso aí para vocês. Só mudar aqui o símbolozinho do lugar. Pronto, fica melhor para você enxergar daí. Terceira propriedade muito importante, eu não vou falar sobre a eletropositividade, tá? Que é só o inverso da eletronegatividade e convenhamos, estamos no intenso em vão. Se a eletronegatividade é a tendência de ganhar elétron, a eletropositividade é a tendência de elétron, né? Então não vou falar sobre isso. Eletropositividade. Opa, falei que eu ia falar disso, né? É a tendência de perder. Eletropositividade, importante saber dela. Basicamente, os elementos eletropositivos são os metais, né? Que perdem facilmente elétrons. Quarta e última propriedade periódica, que é importante para você saber no Enem, é a energia de ionização. Energia de
ionização. E depois eu vou mostrar para vocês que todas essas propriedades elas se relacionam muito bem entre si. Elas têm um bom relacionamento, uma relação de proporcionalidade entre elas. A energia de ionização é a tendência de ganhar energia para perder o último elétron lá da camada de valência no estado gasoso. Basicamente é a força, eu gosto de chamar assim, vou resumir assim, força para retirar o elétron de um átomo. É isso, força para retirar o elétron, símbolozinho de elétron do átomo. Isso é energia de ionização, força para retirar o elétron do átomo, beleza? E qual a relação de proporcionalidade? Essa lógica é o primordial, é disso que vocês têm que sair dessa aula dominando, essa relação de proporcionalidade entre a gente está abordando aqui. Daqui a pouco a gente vai até enxergar isso aí numa tabela periódica interativa também. É o seguinte, tô apertando aqui, é que tem do meu lado aqui uma impressora, eu fico apertando nela o tempo todo sem querer. A relação é o seguinte, moçada, quanto maior a eletronegatividade, maior também tenderá a ser a afinidade eletrônica e maior também tenderá a ser a energia de ionização. Menor será a eletropositividade, eletro-P. Negatividade e eletropositividade, o fato de serem inversamente proporcionais, lógica, né? Bastante previsível. Agora, afinidade eletrônica e energia de ionização serem diretamente proporcionais, é bom entender melhor isso. Deixa eu explicar para vocês. O lance é o seguinte, se a eletronegatividade é a vontade de ganhar um elétron, coraçãozinho, vontade de ganhar elétron. A festa ao ganhar um elétron. Fogos, estouros, vou colocar aqui estouros. Para retirar, força para roubar. Como é que eu desenho um roubo? Desenhar um cara encapuzado. Cara encapuzado de óculos de escuro. Nada contra, tá? E mascarado. Aí pronto, acabei de narrar 100% da população brasileira. A força para roubar. Não faz sentido? Se eu quero muito ganhar uma coisa, eu vou ficar feliz ao ganhar essa coisa. E para alguém me retirar aquela coisa, vai ser difícil. Então, se eu quero muito ganhar, a eletronegatividade é alta. Se eu fico muito feliz, a afinidade eletrônica é alta. E se é difícil me tirar aquilo que eu ganhei, a energia de ionização é alta. Show, né? Tranquilo. Existe uma relação que dá para aprofundar mais ainda, que tem a ver muito com a eletropositividade, que é uma quinta propriedade periódica. Eu nem ia falar sobre ela não, mas vou aproveitar para destacar. É o raio atômico. O raio atômico não tem segredo, tá? Por isso até que eu não iria falar sobre ela. O raio atômico é o tamanho do átomo. Quinta e última. O raio atômico é o tamanho do átomo. Quanto maior o átomo, maior o seu raio atômico. Tamanho do átomo. Resumidamente assim. É que o átomo, para fins de cálculo, né, de considerações físicas, ele é uma esfera, então esfera não tem bem comprimento, né? É medida pelo seu diâmetro ou pelo seu raio. Muito bem, então o raio atômico é o tamanho do átomo. Mas por que eu citei isso? É que o mais louco disso é que quanto maior for a eletronegatividade, menor vai ser o raio atômico. E a gente já sabe que a eletronegatividade é proporcional à afinidade eletrônica, energia de ionização, né? E o raio atômico é inverso à eletronegatividade. Então, é verdade essa proposição lógica que vocês estão fazendo aí agora. Com certeza já pensaram nisso, né? Se a eletronegatividade cresce, o raio atômico decresce. E se a eletronegatividade tem esse comportamento aqui na tabela periódica, vou até aproveitar esse desenho, deixa eu ver se tem como. O comportamento do raio atômico e da eletropositividade na tabela periódica é assim, ó. É o inverso. Inverso. Deixa eu só apagar aqui e dar uma limpada aqui no desenho. Deixa eu dar uma limpada. O elemento que possui maior raio atômico é extremamente radioativo, inclusive, é o frâncio. Fica aqui no grupo 1 da tabela. Aqui, ó, frâncio. É o FR. Então,
o raio atômico ele cresce assim na tabela, ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda, que é bem o comportamento inverso ao da eletronegatividade. Show? Falamos sobre as principais propriedades periódicas, como isso pode ser cobrado de vocês, principalmente nessas relações que decresce e as possíveis aplicações advindas disso. Daqui a pouco a gente vai ver isso nas questões.